Pronto, turma. Vamos lá para a aula de hoje. Turma do nono ano. Talvez vocês já tenham até analisado, né? Que foi liberado 1 hora. Aula 28. É uma produção textual de um romance de aventura. O último gênero que vocês estudaram foi o gênero romance, né? A gente vai focar hoje no romance, mas de aventura. Ó, já foi atribuída aos 19 alunos que tem na turma. Vamos lá analisar a proposta. Então, nessa aula, vocês deverão realizar a produção de um romance de aventura. Para tanto, vocês vão revisar os elementos da narrativa. Ó. Tem um documento aqui embaixo que eu coloquei. As primeiras páginas explica bem direitinho os elementos da narrativa. Eu vou já mostrar a vocês. Mais um aluno chegou. Vou já mostrar a vocês o documento para a gente analisar cada ponto bem rápido. Aí vocês revisam, lê direitinho em casa e planejam o texto. Então lá também vai ter as características do gênero romance de aventura. E qualquer dúvida vocês deixem aqui embaixo, onde tem adicionar comentário para a turma ou até comentários privados também. Vocês que sabem a melhor forma. Vou abrir agora o arquivo. Da aula 28. Vamos lá. É uma revisão porque vocês estudam os elementos da narrativa faz muito tempo, né? Desde o 4º, 5º ano que vocês estudam os elementos da narrativa. A narrativa, ela consiste em quê? Em arranjar uma sequência de fatos. Então, o texto narrativo, ele tem sempre uma sequência de fatos, onde os personagens, eles vão se movimentar em determinado espaço. Vai ter o cenário, né? Em determinado tempo que passa a história. Quando o tempo é distante, ele pode até não ser tão preciso, né? A gente não identificar qual é o ano. Dizer o tempo que ocorreu a história não é dizer o ano. 1990 e alguma coisa, não é isso. É você situar o tempo que está ocorrendo, seja relacionado ao dia, aqueles contos mais de fadas, por exemplo, é um tempo muito distante, né? Você já está situando o leitor no tempo. Então, o texto narrativo, pessoal, ele é baseado sempre na ação, que vai envolver os personagens. Tempo, espaço e vai ter um conflito. Vamos ver aqui os elementos, ó, bem resumido. Narrador é quem vai contar a história. Personagens, logicamente, é quem participa da história. O enredo é toda a história, os fatos, não é isso? Cronologicamente, de acordo com o tempo que ocorreram, vai ser o enredo da história, os acontecimentos que ocorrem durante a história. Se tiver qualquer problema no áudio, vocês dizem no chat. Espaço é o ambiente em que vai se passar essa história. E o tempo é quando acontecem os fatos. O foco narrativo. Todo o texto ele tem um foco narrativo. Foco narrativo é o narrador. Que tipo de narrador você vai usar? Nos romances, geralmente vai ter o narrador observador ou personagem. Se for o observador, ele apenas vai contar a história. Então, ele está de fora analisando aquela história. Ele não pode se confundir com os personagens. E vai ser narrado sempre em terceira pessoa, que é ele, ela, eles, elas, quando o narrador se refere aos personagens. Já o narrador personagem, ele participa ativamente da história. De alguma forma ele entra no enredo, nos acontecimentos daquela história que está sendo contada.
Ele vai ser um dos personagens da história. Então, quando ele entra, ele vai estar, os verbos vão estar o quê? Conjugados em primeira pessoa. Os pronomes usados mais vai ser o eu ou o nós. Ou os pronomes ficarão subentendidos quando a gente usa o verbo, aliás, o sujeito desinencial, não é isso? Tipo, falei bem alto. A gente identifica que quem falei? Eu. Ou participamos da comemoração. Quem participamos? Nós participamos. Pode ficar subentendido. Continuando. Agora os personagens. As personagens, nós temos o protagonista, o personagem principal ou herói, que é a mesma coisa, né? Ele vai desempenhar um papel central, já que ele é o protagonista, o principal, o herói daquela história, não é isso? E a ação dele vai ser fundamental. Sem ele a história não aconteceria, porque os fatos principais estão relacionados a ele, né? Ele é quem vai desenvolver a ação. O antagonista é aquele que é contra, né? Contra o protagonista, contra o herói da história. De alguma forma eles irão lutar, né? Não é necessariamente vai ser fisicamente. Um vai se opor ao outro, né? Um será rival do outro. Claro que o antagonista na história ele vai ser relatado como uma pessoa má, né? E o protagonista como uma pessoa do bem. Personagem secundário é aqueles que têm menor importância na história. Eles podem estar ligados ao protagonista, mas eles têm um papel bem menor para desenvolver a ação, os acontecimentos que ocorrem. Certo? É igual na novela, não tem o ator e a atriz principal, e quem está em volta tem papel secundário. E figurante é um papel irrelevante, ele surge em algum momento no desenrolar daquela história, que a gente às vezes nem percebe, né? Enredo vai ser o que? A sequência de fatos, a sequência de ações. Aí o enredo ele pode ser dois tipos. Linear é quando o tempo, o espaço e as personagens são apresentados de maneira lógica, ou seja, tem o que ocorreu no começo, no meio e no final da narrativa. Estão entendendo? É numa ordem cronológica, uma ordem de tempo. Já o enredo não linear é aquele que não tem uma sequência. Você pode mudar a ordem dos fatos que ocorreram. Não sei se vocês já perceberam, tem até livros, né, histórias, e a gente tem até dificuldade de compreender, filmes principalmente, que as coisas não ocorrem na ordem cronológica. Tem coisa do futuro que eles colocam antes, às vezes a gente até confunde que é um pensamento. Tem até uns que eles preveem, né, o futuro, aí coloca fatos futuros, mistura com presente. Então é um enredo não linear. Logicamente eu aconselho que vocês usem o linear, né, mas eu estou explicando para vocês que existem sim histórias que não seguem a ordem. Tem livro que coisas que ocorreram no início estão lá para o final do livro. Agora as partes do enredo, pessoal. Aqui são os elementos da narrativa. Narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. São elementos da narrativa. Nós temos também os momentos da narrativa. Os momentos da narrativa, eles estão ligados ao enredo da história. Primeiro, nós temos o conflito. Conflito é aquele problema, né? Aquela confusão que surge. Em toda história tem, todo conto, toda narrativa, todo romance, vai ter conflitos. Então, o conflito é aquela complicação. Primeiro você vai apresentar o conflito, depois você desenvolve ele, e lá para o final do texto vai ter o clímax do conflito, que é o ponto mais forte do conflito, para poder ocorrer o que? A solução daquele problema, que eu chamo de desfecho.
Aí aqui tem explicando, ó, a introdução do texto, como é que você faz, a complicação, o clímax, que é aquele momento forte e culminante da história, o momento de maior tensão, entendeu? O ponto máximo daquele conflito. E o desfecho é o desenlace, a conclusão, ou seja, a solução do conflito. Aí pode ter até o tipo de desfecho, né? Pode ser surpreendente, trágico, cômico. Vocês até já fizeram textos com finais temáticos. Até agora, estão entendendo? Coloque aí no chat. Ok, então vamos lá, o espaço. Aí tem, pessoal, os tipos de espaço. Vocês leiam, qualquer dúvida, deixe lá no Google Sala de Aula. O tempo, ó, os tipos de tempo. Discurso, os tipos de discurso que vocês já estudaram. É o discurso direto, quando você reproduz as falas das personagens, né, conforme ocorreu. E o discurso indireto é quando o narrador vai recontar aquele diálogo, não é isso? Não vai usar o travessão, nem vai colocar entre aspas, é o narrador contando. Tem até o exemplo aqui, ó, Daniela diz, aí travessão ou entre aspas, eu não quero ir para a escola hoje. No discurso indireto, como é que fica essa mesma frase? O narrador dizendo o que ela falou. Daniela disse que ela não queria ir para a escola naquele dia. Entendeu? Então, vocês podem usar durante o texto de vocês no discurso direto e indireto, ou os dois, né? Geralmente a gente utiliza os dois. Agora vamos para o gênero romance de aventura, que é a proposta da produção. Esse gênero literário surgiu no final do século XIX. Ele tem o objetivo de contar aventuras. O herói desse tipo de romance, em geral, é um personagem simpático. Vou analisando. Então vai ter um herói, ele é um personagem simpático. Pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, que é arrancado da sua vida cotidiana e se vê obrigado a enfrentar circunstâncias extraordinárias, que são os fatos que vão ocorrer para surgir o conflito, né? Características do romance. Romance é um tipo de história longa e complexa, com várias personagens, caracterizado por livros. Eles permitem que o leitor se aprofunde na trama e conheça bem cada um dos protagonistas dela. Então é um texto longo, romance, porque como vocês já viram na aula passada, as características dos protagonistas, elas são colocadas de forma mais detalhada. Quando a gente lê um conto e lê um romance, a gente se situa na história melhor no romance, porque tem mais detalhes, né? Dentro de um romance podem existir histórias secundárias. Então ele pode ter uma história principal e pode ter outras secundárias de menor relevância, que ajudam a compor o caráter e a personalidade das personagens, ou ajudam no entendimento do que se passa na história. O protagonista, ele reage com certas qualidades. Ele vai ter coragem, astúcia, inteligência, logicamente características positivas, né? Essas obras apresentam lugares exóticos. Então, romances são situações em que se utiliza de lugares exóticos, situações de extrema sobrevivência, ações de grande coragem, inteligência, dentre outras, né? Que vocês, no caso, tem uma inspiração de criar. Afinal, são textos de ficção, ficção de aventuras, vocês que irão criar. O herói, pessoal, desse tipo de romance é em geral um personagem simpático. Já foi essa parte, pronto. Ele é capaz de dominá-las com certas qualidades.
Pronto, então vocês leem o restante das características, analise. E só uma observação, ó. No romance de aventuras não há preocupação com a verossimilhança, ou seja, com a verdade. Você não tem compromisso de contar algo que tem uma semelhança com a realidade, com a verdade, com algo real que ocorreu. É uma história fictícia. Você que vai criar. Agora, no caso, vai lhe permitir exageros. Vocês podem exagerar. E o desenlace também, que é a solução, não é tão importante. Ter relação com a realidade. Ok? Agora vamos para a proposta. Agora é sua vez. Continue a narrativa iniciada pelo personagem da tirinha. Então vocês vão se basear numa tirinha, se inspirar numa tirinha para começar a narrativa de vocês. Em que lugar essa história poderia se passar? Não, voltando. Continue a narrativa iniciada pelo personagem da tirinha. Era uma noite escura e tempestuosa. O que poderia ter acontecido nessa noite? Em que lugar essa história poderia se passar? Quem seria o personagem? Que conflito ele poderia viver nessa noite tão tenebrosa? Aí nós temos o início. Vocês vão só se inspirar, pessoal, nas frases aqui. Ó. Era uma noite escura e tempestuosa, um bom tempo, dá muito trabalho. Aí vocês continuam respondendo essas perguntas e atendendo todos os elementos da narrativa. Então essa é a proposta. Se ficou alguma dúvida, coloquem aí no chat para a gente finalizar e para a correção das atividades. E aí? Ficou alguma dúvida? O compreenderam? Gabriel está perguntando se tem que fazer uma tirinha com essas instruções. Não, não é uma tirinha, é um romance, é uma narrativa. Você vai só se inspirar nas frases iniciais da tirinha. Que a história sua vai começar numa noite escura e tempestuosa, com tempestade. Aí vamos fazer assim, ó. Como um romance é um texto longo, vocês, logicamente, não vão ter tempo para fazer vários capítulos. Quem quiser fazer 2 capítulos, faça. Mas eu gostaria que vocês fizessem pelo menos um capítulo da história. Nem é necessário que ela tenha um final já com tudo resolvido. Você pode deixar algo no ar, né? Como se tivesse um segundo capítulo. Já que o romance é um texto com vários capítulos e vocês não vão poder fazer vários. Um capítulo é uma página ou mais de uma página. Caso consigam mais de um capítulo, quem quiser fazer 2, fica à vontade. Ok? Mais alguma dúvida? Sim, o dia de entrega, deixa eu ver. No Google Sala de Aula, eu acho que eu coloquei segunda-feira. Dia 24, ó, até meia-noite, segunda-feira. Quem não conseguir por algum motivo, me avisa lá no local da atividade, dizendo o motivo, aí eu dou um prazo. Mas o prazo aqui, marcado no sistema para vocês se organizarem, é dia 24, segunda-feira. Certo? Mais alguma dúvida?
Ok, se vocês tiverem, vocês deixem lá. E essa atividade, ela vale 5 pontos. Só vai tirar os 5 pontos quem atender a proposta da atividade. Quem atender parcialmente, não fizer como foi pedido, eu vou descontar algum ponto, né? Toda atividade, você só ganha a pontuação máxima quando você atende tudo que foi pedido nela. Então, terminamos a apresentação da aula 28 da produção textual. Agora vamos corrigir a atividade. Primeiro,